último exercício, aí você vai jantar, almoçar ou simplesmente descansar e não fazer nada da vida, mas com a tarefa e missão cumprida, hein? Vamos lá. A geleira Perito Moreno é um gigantesco glaciar localizado no sul da Patagônia Argentina, próximo à divisa com o Chile. Ela possui 5 km de largura e 60 metros de altura. Seu nome é homenagem ao cientista, naturalista e explorador argentino Francisco Pascasio Moreno, conhecido como Perito. Tá? Moreno. Esse glaciar é considerado uma das mais importantes reservas de água doce do mundo. Sua beleza e imponência são realmente admiráveis, como ilustrado a seguir. Está ali em cima o desenho. Como esse glaciar escorre pelas montanhas com uma velocidade de 2 metros por dia, vez por outra, um grande bloco de gelo se destaca do conjunto e cai no lago de água doce que o margeia. Qual é aproximadamente a fração imersa do bloco de gelo que flutua no lago que margeia o Perito Moreno? Considere que a densidade do gelo glaciar é de 90 gramas por centímetro cúbico e da água doce é de 1 grama por centímetro cúbico. Tá? Então ele não quer saber o volume exatamente, ele quer saber a fração. Vamos aqui para a resolução então. O que nós vimos ali na aula? Que o volume do líquido deslocado pelo volume do corpo é igual à densidade do corpo vezes a densidade do líquido deslocado, tá bom? Então vocês podem fazer o quê? Volta ali na aula, se precisar, é o caso 2, tá certo? É o caso 2 e vocês vão encontrar isso daqui, tá? Bom, então ele quer saber qual é a fração imersa. Ele quer saber a fração imersa, que está embaixo da água. Então vamos fazer o seguinte, que é o líquido deslocado, né? A fração ou volume imerso é exatamente o volume deslocado, tá bom? Então o volume do líquido deslocado é o volume imerso, que vai ser a densidade do corpo pela densidade do líquido deslocado vezes o volume do corpo, tá? Como ele quer fração, deixa aí. Então vamos ter o que para esse corpo? 0,9 de densidade. Da água 1, volume. Eita, peraí. Aqui, ó. O volume imerso é igual a 0,9 por 1 vezes o volume do corpo, tá bom? Então, o volume imerso, ou seja, o volume que está abaixo da superfície, é de 0,9 o volume total desse corpo. Ou seja, o corpo tem 90% dele imerso, 90% da glaciar ou do glaciar está imerso, certo, gente? 90% está imerso. E item B. O lago do Parque Perito Moreno desemboca no mar. Muitos blocos de gelo se movem pelo lago em sentido ao mar, e nesse percurso eles vão derretendo. A fração imersa desse bloco é alterada? Justifique. Gente, aqui dá para ficar só na conversa com vocês mesmo. A fração imersa é alterada? Não. É lógico que o volume absoluto é alterado, mas o volume proporcional ou percentualmente não. Por que não? Porque depende de quê? Aqui, ó, deixa eu puxar o exercício. Depende de quê a parte imersa? Da densidade ou da razão das densidades. Inclusive é a conclusão da aula. A razão das densidades que determina a parte imersa.
como a densidade da água e a do gelo não vão mudar no percurso, a parte imersa, ou a fração da parte imersa, também não muda, tá certo? Então, a fração imersa do bloco é alterada? Não. Justifique. A porção imersa depende das densidades e elas não sofrem alteração. C. Apesar do derretimento, muitos desses blocos acabam alcançando o mar. Sabe-se que a densidade da água do mar é maior do que a da água doce. A fração imersa desses blocos é alterada quando eles flutuam no mar? Justifique. Opa, aí mudou. Por que mudou? Vamos lá. Vocês me acompanhem a partir daqui, ó. Tá bom? Para o item C. Para o item C. O volume imerso linha, né, que é nessa nova condição, é a densidade do corpo, que não muda, 0,9. O volume do corpo também não muda, só que a densidade do líquido deslocado mudou, tá certo? Ele fala que o gelo do mar, ou desculpa, que a água do mar é mais densa que a água doce, tá? Aqui é a água do mar e a água doce. Então, o que acontece? Esse cara aumenta, consequentemente, o volume imerso diminui. Então, a gente vai ter mais gelo exposto quando ele vai para o mar, tá certo? Percentualmente, uma geleira fica mais exposta no mar do que na água doce, tá bom? E agora vamos resolver o último item e finalizar de vez com tudo isso, gente. Quando o bloco de gelo despenca em um lago, ele tende a aumentar o nível da água nesse lago. E depois que ele derrete, o que vai acontecer depois que ele derrete? Então tá aqui, ó. Vamos seguir aqui um esqueminha para vocês. Imagina que eu pego 90 gramas de gelo e coloco em um recipiente com água. Esse recipiente está lotado de água, ele está cheio até a boca, então qualquer coisa vai fazer transbordar e eu vou medir nesse outro copinho aqui, tá bom? Então, lembra que a densidade do gelo é de 0,9 gramas por centímetro cúbico, tá? Então, 90 gramas de gelo me indicam o quê? 100 centímetros cúbicos, tá certo? Me indicam 100 centímetros cúbicos. Então, quando eu coloco o gelo aqui, esse gelo tem um volume de 100 centímetros cúbicos. Agora, quanto de água ele desloca para o outro lado? Quanto de água ele vai deslocar? Bom, a gente viu que a parte imersa dele é o líquido deslocado, não é? E isso vale 90% do volume do corpo, tá? São valores que a gente acabou de calcular nos itens anteriores, por isso que eu estou colocando direto. Então, se eu ponho 90 gramas de gelo aqui, ele vai jogar 90% do seu volume para fora. Ou seja, ele vai jogar aqui, gente, 90 ml, tá? 90 centímetros cúbicos, tá? 90 centímetros cúbicos. Vamos pôr aqui tudo na mesma unidade para não ficar confuso. Centímetros cúbicos. Tá legal. Agora, e daí? Como que eu vou dar sequência para esse exercício? Então, é óbvio, né, que quando o gelo despenca para o mar, um gelo de terra, né, gelo de montanha, ele cai no mar,
ele vai elevar pra caramba o nível do mar. Tá certo? Ainda mais que a gente está falando de geleiras gigantescas. Eleva o nível do mar. Agora, existem placas de gelo que já estão no mar. E quando essas placas derretem, muda o nível, que é o que ele está perguntando aqui, né? Quando um bloco despenca, ele tende a aumentar o nível. E depois? E depois que ele derrete, o que acontece? Então vamos agora pensar nesse gelo e entender o que aconteceu com ele depois que ele virou líquido, tá? Então nós temos 90 gramas de gelo que vão virar 90 gramas de água, tá certo? 90 gramas de gelo vão virar 90 gramas de água. E como a densidade da água é de 1 para 1, esses 90 gramas de água vão virar 90 centímetros cúbicos, tá certo? Opa, e quanto que ele jogou para fora? 90 centímetros cúbicos. Né? Então, a hora que o gelo cai no recipiente, ele derrama 90 centímetros cúbicos. O recipiente estava com água até a boca, que continua com água até a boca, e lógico que parte do gelo exposto. Mas assim que esse gelo vai derretendo, o seu volume diminui um pouquinho, tá certo? E o sistema continua com água até a boca. Ele transborda? Não. Então, depois que o gelo derrete, ou durante o derretimento do gelo, existe algum problema? Não. O problema é quando o gelo cai no mar. Aí o nível eleva. Agora, o gelo que já está no mar e derrete, ele não muda nível de nada. Tá bom? Então, encerramos. Gente, é isso aí. Um abração para vocês. Até mais.